Que entendeu? linda, Olha que maravilhosa, ó, gente. Cabelo cresce, vai ficar tudo bem, entendeu? É só um período aí. A gente não precisa estar linda, bela e produtiva todo dia, não. A gente tem dia que não tá legal e tá tudo bem. sim. E como é que foi lidar com essa situação da doença e com a sua maternidade? Você chegou de contar pro seu filho? Como foi ele te ver nessas. Você tentou esconder dele? Sim, não tinha como esconder. Não tinha como esconder, até porque, né, era importante, eu tinha assim, é importante porque não dá para você deixar de ser mãe. Em nenhum momento não dá para deixar de ser mãe. Então eu tinha na minha mente assim, a vida não para eu cuidar de mim. Eu posso parar muitas coisas, mas não posso parar de ser mãe, até porque ele era uma criança, ele é uma criança. Sim. Então, num certo momento, chamamos ele, explicamos para ele, né, o que que eu estava passando. Ele viu várias vezes, né, a minha condição em cima de uma cama. Então, em alguns momentos, né, durante a reação da químio, a gente optava por ele ficar com o pai, exatamente para que os cuidados fossem maiores para mim. Porque imagina você em cima de uma cama e a criança ali, ela não entende e eu quero isso, eu quero aquilo, mãe, eu quero brincar, mãe, me deixa ir para a rua. Não tem condição mesmo. Então, né, ele ficava com o pai exatamente para que eu passasse só aquele momento da reação, porque naquele momento você precisa realmente, infelizmente, é estranho usar a palavra, mas assim, se entregar para o que o seu corpo está vivendo. Naquele momento, o seu corpo precisa estar De repousando. uma pausa, de um Mas isso, descanso. mas não é mental, não é psicológico. Ah, é porque eu tô morrendo, não. Viu? Você não consegue levantar. Se você for tentar levantar, você cai. Então, sim, naquele momento, aí eu tive, né, todo esse cuidado, tá? Então, assim, mas sim, questões de desmaiar no banheiro, porque por algum momento a pressão caiu. Então, a gente tentou poupar ele dessas questões, sabe? De ver essas. Mas, assim, me ver em cima de uma cama assim, ele viu, ele sabia, ele me viu, né? Ele assustou quando me viu de cabeça raspada, porque teve uma reação até de certa forma inusitada, porque na cabeça dele achava que eu raspei porque eu queria, né? E até explicasse para ele, não, a mamãe não raspou porque quis, a mamãe raspou. E aí depois foi ficando mais tranquilo isso. À medida que a gente ia passando, né, pela quimioterapia, isso foi ficando até mais tranquilo. Ele foi entendendo mais, ele foi colaborando. Então, viu? Colabora, a mamãe não tá boa. Olha só, não, hoje você não pode ficar aqui porque a mamãe precisa ser cuidada, tá bom? Muito importante isso. As crianças hoje, não hoje, né? Elas sempre foram. Assim, eu, quando criança, entendia tudo que os adultos falavam por perto de mim, entendeu? E tudo bem, os adultos não queriam que eu entendesse, mas eu entendi do mesmo jeito. Mas se você tratar a criança ali, na sua final da sua primeira infância, na segunda infância, na entrada da adolescência, com respeito, educação que todo mundo merece, sabe? De ir lá, explicar. Tudo isso faz com que aquele ser entenda e compreenda a situação que tá passando. Eles entendem, gente. Eles não são ai, tem hora que eu fico assim. Eles não são uns bichos, grilo, entendeu? Que vive por aí fazendo só o que dá na telha. Eles, se você sentar e conversar, e falar assim: olha, eu preciso falar pra você sobre isso. Isso aqui é sério. A criança vai parar, vai te escutar e vai entender, né? Eu passei pelo processo de guarda dos meus filhos, com a avó paterna e tudo mais, não sei o quê. E chegou num certo momento em que meu filho falava assim: mãe, porque eu quero morar com você, por que, que eu não posso morar com você? Que não sei o quê. Meu filho tinha 5 anos. Eu cheguei e falei: filho, vem cá. Hoje você mora com a vovó porque o juiz assinou um papel. Eu dei exatamente essa explicação. Assinou um papel dizendo que você tinha que morar com ela. Agora a gente tá tentando mudar para que esse papel diga que você tem que morar com a mamãe. E a gente tem que esperar o juiz assinar. Aí meu filho falou assim: e ele não tocou mais no assunto até eu ganhar a guarda dele, ter Sim. a guarda dele, né? Foi decidido de maneira
amigável, mas até conseguir, né, retomar a guarda deles, nossa, o meu filho parou de fazer essa pergunta, porque eu fui lá e eu expliquei pra ele, tinha 5 anos, o porquê que ele não morava comigo, né? Obviamente tem muitas outras coisas envolvidas aí nessa situação, mas nesse caso foi justamente só o fato dele não poder morar comigo. Existia um impedimento legal dele morar comigo. Então, eu tive que explicar isso para uma criança de 5 anos. E depois que eu expliquei, ele entendeu e conviveu com aquilo até que mudou. Né? Então, é Isso. muito importante a gente ter essa visão de explicar para os nossos filhos e para as crianças, obviamente, de maneira didática, respeitando a idade que elas têm. Você não vai falar, né, determinadas coisas com toda a clareza que você falaria com um adulto, com uma criança. Mas você tem como explicar as coisas para uma criança e que ela vai entender e que vai fazer sentido para ela e ela vai respeitar aquele momento. Eu lembro, Mai, que quando né, recebi o diagnóstico, e aí eu cheguei em casa, né? E aí chorando, né? E foi engraçado porque, né, eu tava chorando e a Joyce estava junto, e aí todo mundo caiu em lágrimas, né? Porque, tipo, nossa, aí ele veio assim, ele abraçou e, não, mamãe, você não vai morrer, você não vai morrer, entendeu? Então, assim, é importante sim falar de forma aberta, né? E ao mesmo tempo, sim, pedir a colaboração, dizer que vai ser importante a sua ajuda. Então, foi o que a gente fez. A sua ajuda vai ser importante para a mamãe ficar bem. E ele passou por todo o processo. Até para se sentir pertencente, né? Isso, para sentir pertencente, participativo, Não sentir que né? foi esquecido, também tem Isso, isso também, né? Porque às isso. vezes Sim, a gente passa. Eu falo porque a minha experiência foi, por exemplo, quando eu tive a Liz. A Liz tem 1 ano e 6 meses. O Miro e o Ezio, o Miro tem quase 14, né? E o Ezio vai fazer 13 em março. Então, assim, eles sentiram, sim, que quando a Liz nasceu, eu precisei dar muita atenção pra ela, um cuidado muito maior pra ela. E como que eu fiz pra envolver meus filhos? Eu não fiz, eu falhei miseravelmente nessa etapa, eu sei, tá bom, mas tinha que haver essa preocupação que naquele momento eu não tive, e tá tudo bem, né? Eu não preciso me cobrar tanto com relação a isso, mas é importante desenvolver essa visão, porque num momento futuro, se acontecer, né, de por acaso, não vai acontecer, mas por acaso, né, de uma outra criança, uma doença, saber lidar melhor com essa situação, de envolver, de não deixar, né, que essa pessoa maravilhosa que está na sua vida se sinta deixada de lado, não se sinta pertencente. Porque é muito importante, faz muita diferença, né? Mas sim, então tem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração quando se tem um serzinho aí dependendo sim, de você, sim. né? Sim, e tivemos todo esse cuidado, né, para que realmente ele participasse, para que realmente ele entendesse, né, o que estava acontecendo e ajudasse, colaborasse, e realmente isso aconteceu. E vamos lá. Conta um pouquinho aí da parte alegre agora, de receber a notícia que entrou em remissão, né? Porque você me corrija se estiver errada, tá? Que eu realmente não tenho esse conhecimento. Você recebe, você está curada ou só não? O câncer entrou em remissão, não é uma cura. Você precisa monitorar isso pro resto da vida. Isso, acontece o seguinte, foi tirado o tumor, né, já foi tirado, e durante agora um bom tempo, eu continuo com o processo de alguns exames. Então, tem aí, a médica falou que provavelmente umas 16 sessões de rádio, exatamente para ter certeza, né, que o local, realmente o tumor, que na quimioterapia ele reduziu bastante. A quimioterapia foi um sucesso. E aí, precisava, por quê? Porque precisa tirar precisou tirar, claro, porque ainda existia algo lá, e também tirar, né, glândulas da axila, que elas também, o médico só consegue ver se elas foram afetadas ou não na cirurgia, tá? Então, sim, o que acontece? Agora, outros exames são pedidos, né, para verificar, mesmo que exames anteriores deram que não existe nenhum foco da doença no meu organismo, mas ainda assim eu continuo, sim, sendo acompanhada durante um bom tempo, tá? Curada? Sim, totalmente, tá bom? Totalmente. Ê! Só que, infelizmente, né, Mai, a ciência diz,
eu preciso sim agora, a partir de 6 meses, provavelmente, fazer sempre aqueles exames de rotinas, até porque, né, a ciência, alguns dizem que pode acontecer de voltar. Isso o próprio médico me disse. Ele falou: "Olha, Josi, pode voltar, como pode voltar nunca mais". Então, assim, mas o que você tem que fazer é só viver. Então, lembro perfeitamente que o médico disse para mim: "Durante o tratamento, só viva. Não foque só na doença. Ao contrário, Josi, foque na vida. Viva". E foi isso que eu fiz. Então, durante o tratamento do câncer, é importantíssimo que você também viva. Não deixe de viver para só tratar da doença. Eu fiz isso, tá bom? Eu fiz isso. Eu continuei trabalhando. Nos dias da reação da químio mesmo, eu realmente me entregava fisicamente porque eu precisava, tá? Mas quando eu sentia, opa, acordei hoje bem, consegui tomar café, né? Estou conseguindo me alimentar. Uma das coisas que muda bastante é o paladar. Então, eu falava: olha, eu posso ir trabalhar. E aí eu ia trabalhar, tá? Eu ia trabalhar. E aquilo me ajudava bastante emocionalmente. Então, sim, a parte emocional é fundamental para que você vença, né? Não só um câncer, mas qualquer coisa na sua vida. É importante você lembrar que você precisa viver e que você não é a doença. Você está passando por um tratamento, mas você não é a doença. As pessoas falavam assim para mim: nossa, você está doente? E eu respondia assim: não, eu não estou doente. Eu estou passando por um tratamento de uma doença, mas ó, aqui tá super saudável, eu estou bem. E aí, de certa forma, isso causava estranheza, porque geralmente você encontra as pessoas e fala: ai, por que não, né? Então, eu sempre em casa eu chegava e falava assim. Lembro-me uma vez que lá mesmo, numa das consultas, a quimioterapia, né, esperando a minha vez ser chamada pelo médico, eu dei brecha para uma conversa de uma paciente também que estava ali do lado. E até que foi legal, mas chegou uma hora que ela começou a falar só de doença. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim: linda, nossa, hoje eu voltei tão mal. Por quê? Falei: nossa, porque eu resolvi dar ouvidos a uma outra pessoa que estava ali. Nossa, e essa pessoa ficou falando que a doença dela voltou, depois voltou ali, depois voltou ali. E eu fiquei mal. Aí eu falei: a partir de agora, eu entro lá e eu não vou conversar, porque é um ambiente normal, que as pessoas vão falar doença. Mas eu preferia me proteger. Eu preferia continuar, sabe? Não, eu tô tratando, vou vencer e acabou. Até para você ter uma mentalidade, né? Você ficar melhor com você mesmo, a questão. Porque assim, se você já vai com pensamento de derrota, Sim, sabe o que você tem na frente? Derrota. derrota. Se você focar na vitória, ela não é garantida. Mas fica um pouquinho mais leve esse caminho Sim, para a vitória, sim, né? com certeza. Que dicas você daria para uma pessoa que está passando por esse processo, né, que acabou de descobrir a doença, ou que está fazendo uma químio, ou, né, que está passando por esse processo? Primeiro, né, tenha uma rede de apoio, né? Tem as pessoas ao seu lado, dá as mãos àquelas pessoas que querem mesmo te ajudar. Não se esqueça disso. Não pare de viver, então foca na vida ao invés da doença. A doença, faça a sua parte, que a medicina faz a dela. E claro, né, não preciso nem falar, mas na questão mesmo espiritual, na questão da fé, Deus acima de tudo, tendo fé, você com certeza vai ter todo o resto, tá? Mas foca na vida. Foca na vida, como eu disse. Tem dias que você vai precisar só deitar numa cama e descansar. No outro dia você levanta e lembra que você é uma pessoa ativa e que está vivendo. Então, assim, ter vontade de viver. Se apegue mesmo a questões, né, que te façam feliz e corre atrás. Corre atrás, porque hoje, graças a Deus, a medicina está bastante avançada. Se a gente fizer a nossa parte, claro, eles vão fazer a deles, tá? E com certeza é a vitória. A prova maior é aqui, ó, os meus cabelos, tá bom? Muito bom! Bom, Josi, eu vou agradecer a sua participação, né? Nós estamos chegando aí no final deste episódio. Eu queria agradecer muito você que acompanhou esse podcast durante 6 meses. Queria dizer que estamos encerrando 2024, completando a primeira temporada. 2025, eu estou de volta!
Se preparem que vem mais, entendeu? Você vai ter mais de mim para ir, para ficar batendo papo, conversando com vocês, trazendo assuntos diferentes, importantes, trazendo à luz alguns assuntos não tão queridos assim pelas pessoas, né? Porque é impressionante, a gente começa a falar de maternidade, porque a gente falou no episódio passado, né, sobre a mãe sair, não sei o quê. Gente, tem tanta coisa polêmica envolvendo essa questão da maternidade, porque você pode isso, porque você. Aí tem educação positiva, aí tem a vida, aí tem o relacionamento. Nossa, tem tanta coisa que eu vou continuar trazendo aí pra vocês em 2025. Quero desejar pra você um feliz ano novo. Muito obrigada por ter acompanhado. Siga a gente nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, os meus, da Josi, pra vocês também estarem acompanhando aí a trajetória dela, né? Porque ela conta tudo isso no Instagram dela pra gente, quem quiser Isso. acompanhar, tá? E muito obrigada. Até ano que vem.